E alto e bom som. Eu não estou ouvindo vocês. Alô, professora? Não estou ouvindo nadinha. Alguém mais pode falar além do Kelson? Oi, professora, tá ouvindo? Não estou ouvindo. A sala não veio Ih, legal, gente. Acontece. Eu vou fechar essa sala, criar outra e colocar lá no Zap, tá? Essa daqui não tá funcionando bem. Já já eu mando. Vou fechar, vou encerrar essa e criar um outro link. Professora, agora pelo menos eu não tô ouvindo. professora, é a senhora que não tá falando. É, a gente que não tá lhe ouvindo. Vamos lá, vamos testar. Estão ouvindo? Agora sim, Tô professora. ouvindo, professora. Eu também estou ouvindo vocês. Ok. Perfeito. Acontece, isso acontece, é normal. Aleluia, né? Mas ainda agora a gente estava com mais alunos em sala, agora só temos pouco. Vamos esperar, ainda estamos nos nossos 10 minutos de tolerância. 19 horas e 10 minutos a gente inicia aqui, tá? Então, rapidinho, que deve ser o pessoal que vai migrar já já para cá.
Ok, pessoal, 7h10, já demos a tolerância, né? Vamos começar. Eu quero fazer aqui um resgate do nosso cronograma, porque é o seguinte, na verdade é um resgate e uma proposta para vocês. Eu vou estar ministrando essa disciplina Conforto Ambiental para a turma de Castanhal, do dia 9/9 ao dia 21/9, que significa 2 semanas, assim, um pouco menos, 9/9, 21/9, mas não conta sábado, domingo, e também vai ter, nem todo dia vai ter aula, porque vai ter o período do trabalho, que eu vou dar uns 2 dias para os alunos desenvolverem o trabalho. Mas a proposta que eu trago é saber se vocês gostariam, estou convidando vocês, não é obrigatório, ingressar nessa turma e aí, enfim, concluir o crédito dessa disciplina nesse período agora do mês de setembro. Essa é uma proposta. Caso não achem positivo isso, eu não vou poder, então, estar com vocês nesse período do 9/9 a 21/9, e aí, por isso, eu já até organizei aqui o cronograma. Então, hoje eu vou ministrar a aula de hoje e da próxima semana, aí vai vir o período de 9 nesse período, e aí na outra aula eu também dou 2 aulas, que serão exatamente as 2 semanas que eu estarei, né, se Deus quiser, estarei ministrando essa disciplina lá para Castanhal. E aí eu trago para vocês, então, essa proposta, na verdade é uma única proposta, e aí, caso vocês prefiram manter o cronograma semestral, a gente continua até dezembro, normal, né, final de novembro, eu acho. Se não, eu conseguiria encaixar vocês, e aí vocês se livrariam dessa disciplina já até o dia 21/9. Pensem aí, e aí vocês podem me dizer o que é que vocês preferem. Na verdade, vocês nem precisariam entrar logo no dia 9/9, tá? Porque vocês já têm tem uma aula, o primeiro dia eu sempre faço a apresentação da disciplina, você já tem uma aula que é aquela introdutória, e hoje vai ter mais 2 conteúdos. Então, vocês iam entrar já lá pelo final da semana que vem e ficariam na outra semana inteira. Lembro que tem um trabalhinho. Então, tá aí a sugestão, tá? Vocês podem pensar. Caso vocês prefiram ficar no semestre seguido, pode falar, Eline. Mas que horas a senhora iria iniciar essas aulas? Eu vou confirmar com a turma. Eu pedi para o Bruno ou para a Ana Júlia me informar. Eles vão me dar um retorno, mas eu posso combinar para a gente deixar um horário compatível com as 2 turmas. Acho que final da tarde talvez seja bom, né? Para vocês, final da tarde é ótimo, é bom? Como é que é final da tarde? Depende do dia, porque na sexta e na segunda-feira nós temos aula até um pouco mais tarde. E aí teria o translado até em casa. Entendi. Eu não sei ainda essa informação do horário exato, eu não sei. Eu estou esperando para eles me darem essa informação. De qualquer forma, gente, assim, vocês não precisam me dar a resposta agora. Fiquem aí com essa ideia, né? Vocês podem deliberar entre vocês se vocês querem ingressar nessa turma que é compacta, e aí vocês se livram logo da disciplina, ou se querem ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Mas o fato é que eu não vou dar aula para vocês nesse período que eu estarei dando aula para os meninos de Castanhal, certo? E então hoje eu vou ministrar 2 aulas para vocês, a que seria hoje mesmo e a da próxima terça-feira, também para que o conteúdo não fique atrasado. Beleza? Então, já vou iniciar. Aqui eu vou, assim, se eu não conseguir, se eles não me retornarem agora mesmo, hoje à noite ainda, dizendo o horário, eu passo depois amanhã, quando eles me disserem o horário, aí eu passo a informação para vocês lá no grupo do Zap. Beleza?
Então, gente, olha, eu vou começar iniciando aqui mostrando para vocês quais são os questionamentos que vocês vão ter que responder após ao finalizar a aula, tá? Vou mostrar aqui, deixa eu compartilhar. Aqui. Ok. Bem, na aula de hoje, atividade 2, a gente vai fazer a primeira parte da aula, aí vai fazer um curto intervalo, retornamos e fazemos a segunda parte da aula, que seria a aula 3, tá? Então, atividade da aula 2, o que significa boa qualidade higrotérmica? Isso aqui vocês vão ter que responder esse questionamento ao final da aula. E quais são as características físicas das cidades que atuam sobre vento, umidade e insolação? Tá? Isso aí são as duas perguntas sobre a primeira parte. E sobre a segunda parte, que é o conforto acústico, é a atividade aqui da aula 3. Quais são as características físicas das cidades que atuam sobre a propagação do som, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, vou deixar com vocês um artigo, a gente vai ler só um trechinho dele aqui em sala de aula, bem curto. O artigo não é longo, são 4 páginas, mas a gente vai ler só um pedacinho da primeira página, e aí é baseada nesse artigo que vocês vão responder qual é as conclusões que os pesquisadores chegaram em relação à poluição sonora na cidade universitária, que é lá no Rio de Janeiro. Tá? Para responder esses questionamentos, então, eu vou iniciar falando sobre, mostrando para vocês, não é esse aqui, esse aqui. Daqui a pouco eu vou compartilhar tudo lá na nossa página do Classroom, ok? Aí vocês já vão poder, ao final da aula, pegar tudo de lá. Bem, eu vou desligar aqui a câmera para que vocês fiquem mais focados na minha voz do que exatamente no meu rosto. Mas caso queiram fazer alguma pergunta ou contribuir com alguma coisa, podem falar ou podem escrever, que eu deixei aqui. Vocês estão vendo que o chat está aparente aqui para mim. Então, se quiserem escrever também ou quiserem falar, podem me interromper, não tem problema nenhum. Então, gente, hoje a gente começa a parte mais agora detalhada sobre o conforto ambiental, né? Como eu comentei na aula passada, o resgate, fazendo um pequeno resgate rápido, a gente vai trabalhar sempre quando a gente fala em conforto ambiental, a gente está falando do ser humano, né? Das condições metabólicas e como que o ambiente físico, e aí pode ser tanto o prédio quanto a cidade, interferem nessas condições de conforto ambiental do ser humano, tá? A gente sempre está colocando o ser humano como o centro das nossas preocupações. Então, gente, a principal questão que essa disciplina traz para vocês, que é uma questão importante que eu acho que vocês precisam levar em conta na vida profissional de vocês, ou mesmo na vida acadêmica, que também é profissional, claro, né? É que os lugares que a gente mora, seja cidades ou prédios, eles devem atender às expectativas de conforto metabólico do ser humano. Uma das principais características de conforto metabólico é a questão da temperatura e umidade. Então, sempre que a gente estiver pensando em cidades, por exemplo, nosso foco aqui nessa disciplina são as cidades, a gente tem que pensar quais são as características da cidade que podem melhorar, então, o conforto térmico e a umidade dos lugares. Muitas vezes o conforto térmico ele é melhorado aumentando a temperatura, por exemplo, em cidades frias, ou então tentando reduzir a insolação solar, a radiação solar
ou tentando reduzir as temperaturas através de sombreamento ou possibilidades de ventilação, tá? Assim como umidade. Então, em climas, por exemplo, no Cerrado, em que ou mesmo no Nordeste, determinadas áreas do Nordeste em que a umidade é muito baixa, sempre a gente tem que pensar como que a gente vai fazer com que essas cidades se tornem, então, mais úmidas ou menos secas. E na nossa situação aqui, na Amazônia, né, como a gente pode fazer para controlar os níveis de umidade, né? Então, temperatura e umidade são características que caminham juntos, e as características da cidade, as características físicas que interferem em uma também interferem em outra, tá? Essas duas variáveis, elas são muito conectadas entre si. Então, as condições higrotérmicas, e higrotérmica significa higro de umidade e térmica de temperatura, são produto de todos os fatores climáticos, tá? E alguns eles são mais favoráveis e outros são menos favoráveis. E assim, como eu falei também no primeiro dia de aula, sempre que a gente está numa situação confortável, a gente não se preocupa com essa questão do conforto ambiental. A gente começa a pensar no conforto ambiental nas situações em que há desconforto. Quando a gente está confortável, se a gente está num ambiente que a gente não está sentindo nem calor, nem frio, se a umidade está adequada, se não tem muito barulho, eu consigo enxergar bem, não estou me sentindo nem ofuscada pelo excesso de luz e nem sem conseguir me orientar por estar muito escuro, eu nem me lembro, sequer a gente lembra dessas variáveis. Entretanto, basta que um desses fatores esteja descompensado para que a gente comece a sentir o desconforto, e aí a gente comece realmente a nos preocuparmos com essas variáveis, né? A questão, o que a gente tem que se preocupar nas cidades? Como podemos fazer para corrigir o desconforto, tá? E aí essa característica, essa subdimensão do conforto, que é o higrotérmico, ela é muito forte aqui na nossa região, porque essa é uma das principais reclamações de desconforto ambiental que nós ouvimos, né, aqui na nossa região. Em geral, que a gente sente muito calor e que a gente sempre fica muito suada pelo excesso de umidade. Então, como que a gente pode fazer para melhorar ou corrigir o desconforto higrotérmico nos espaços das cidades ou nos edifícios? Não vamos focar os edifícios. Primeira coisa quais são as possibilidades de modificação microclimática que nós temos? Como que a gente pode pensar em mudar características microclimáticas para que a gente possa, então, minimizar essa questão do desconforto higrotérmico? Então, quando a gente fala em conforto higrotérmico, a gente está pensando sempre num equilíbrio entre os elementos, né, que nos cercam e o metabolismo individual de cada pessoa. E a gente sabe que, claro, já comentamos isso outras vezes, cada pessoa tem suas características, mas quando a gente fala do ser humano, em geral, a gente usa características médias, tá? Seja para construir um carro, seja para fazer um ônibus ou um prédio, a gente sempre pensa num ser humano mediano. A mesma coisa aqui, quando a gente está falando de metabolismo dos indivíduos, a gente não está usando nenhum extremo daqueles que sentem excessivo calor e nem um extremo daqueles que não sentem nada de calor, ao contrário, vivem morrendo de frio. A gente está falando de um ser humano mediano, e um ser humano mediano, para manter as funções do corpo, temperatura, ele deve, a temperatura interna do corpo deve estar sempre entre 35 e 37 graus, e que a temperatura do ar não deve estar inferior a 25 graus. Eu sei que alguns vão dizer, nossa, mas 25 graus já é até quente.
Não requinte, gente. 25 graus é uma temperatura excelente, e porque até essa temperatura de 25 graus Celsius, a gente sabe que o nosso corpo não vai perder calor, tá? A gente não vai ficar com a sensação de frio, tá? Assim como as temperaturas que são muito elevadas fazem com que a gente retenha muito calor e a sensação ruim de calor, né? Então, quando a temperatura do ar está muito inferior a 25 graus, a gente já percebe claramente o desconforto, ou a temperatura do ar muito superior a 25 graus, também já dá para perceber que o corpo começa a absorver esse calor e aí, portanto, começa também a ter a sensação de mal-estar e desconforto, tá? A regulação térmica no ambiente, muitas vezes a gente consegue fazer essa regulação através de ventilação, tá? Principalmente no caso do calor. Então, se tiver muito calor, às vezes a gente não é que a gente esteja baixando a temperatura do lugar, mas a gente está ventilando e aí a gente aumenta, enfim, essa perda de calor pela transpiração. E como é que a gente faz assim? Quando a gente está dentro do prédio, a gente pensa, não, é fácil, eu compro um ventilador, ligo na tomada, põe em cima de mim, tá ótimo. E na cidade? Quais são as características da cidade que a gente pode sugerir, enquanto técnicos, que podem aumentar a ventilação? Como é que a gente pode fazer para que as nossas cidades mantenham um nível, as nossas cidades aqui da Amazônia, né, que é uma característica ruim, nosso calor, né? Então, como é que a gente pode fazer para que as nossas cidades tenham sempre ventos circulantes, para que eles não sejam nem represados em uma única avenida e nem bloqueados pelos edifícios? Então, uma das características é fazer com que haja muita porosidade espacial e também rugosidade. O que é porosidade? Poros, né? Buracos. São espaços entre prédios, ou mesmo, por exemplo, prédios com pilotis, em que o vento pode passar pelo térreo, ou então prédios em que tem uma abertura no meio da torre existem aberturas, ou então por exemplo, diferentes alturas de edificações, de prédios, porque aí sim o vento pode circular de maneira sem ter um bloqueio, né? Quando a gente tem, por exemplo, um conjunto edificado todo muito compacto, sem distanciamento entre si, com alturas muito semelhantes, a gente faz um afunilamento de vento e bloqueio também. Em algum momento a gente vai afunilar, em outro momento a gente vai bloquear aquelas pessoas que estão atrás. Então, para que isso não ocorra, para que as cidades, principalmente essas que necessitam de ventilação, tenham maior porosidade, a gente tem sempre que pensar em alturas diferentes e também distanciamento, distâncias laterais entre edifícios e características mesmo do prédio, né? Como, por exemplo, eu já comentei, a questão do pilotis e dessas aberturas centrais que a gente começa já a ver pela nossa cidade, a gente já começa a perceber que essa é uma das características que tem surgido agora, mais recentemente, no mercado imobiliário, né? E isso seria a porosidade. E a rugosidade seria exatamente você ter superfícies que não são espelhadas ou que não são 100% envidraçadas. O que é rugoso é aquilo que não é liso, né? Então, quando a gente percebe na cidade os materiais que estão compondo essa cidade, com materiais com muito vidro, materiais com muito espelhamento, principalmente vidros espelhados, ou mesmo placas de alumínio, placas de zinco, esse tipo de material, ele aumenta a temperatura, não somente interna dos edifícios, como também externa, tá? Então, a gente tem sempre que pensar, quando a gente pensa em melhorar o conforto higrotérmico das cidades,
a gente pensa sempre imediatamente aumento de ventilação. E para obter aumento da ventilação nas cidades, a gente tem sempre que pensar como que a gente vai trazer mais porosidade para essa cidade e rugosidade para esse lugar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe lá na Inglaterra, muito embora a Inglaterra, Londres, não seja uma cidade que se preocupe com altas temperaturas, mas existe lá em Londres, eu nem sei se eu já comentei isso nessa turma, um prédio que foi construído, ele é côncavo, ele tem a fachada côncava, ele é todo envidraçado e espelhado, e, portanto, por uma coincidência, infeliz coincidência, determinada hora do dia, o sol batia nessa fachada desse prédio côncavo, envidraçado, espelhado, e aí os raios solares todos se convertiam para um ponto na calçada, na rua e calçada. E aí começaram a perceber que na frente desse prédio muitos carros estavam com o pneu derretendo, e aí começaram a perceber que estava tendo, assim, as pessoas estavam começando a se sentir mal, as pessoas que passavam na frente desse prédio. E aí eles chegaram à conclusão de que essa característica física, né, o fato da fachada ser côncava, somada às características dos materiais, ela estava produzindo um efeito micro-ondas no meio da cidade, no meio da calçada, no meio da rua, tá? Chegaram a fazer inúmeras reportagens sobre esse prédio, as pessoas iam lá na frente no determinado horário e eles quebravam um ovo numa panela e colocavam bem na direção onde estava a convergência dos raios solares, o ovo fritava rapidinho. E aí esse prédio também passou a ser conhecido como prédio frita-ovo, tá? Então, só para vocês verem o quanto que essas características, né, não somente o material, mas logicamente a forma, elas têm uma influência direta na questão do conforto ambiental das cidades, tá? Então, quando a gente olha uma cidade, a gente às vezes não desconfia, né, do quanto de impacto ambiental para as pessoas essa cidade pode ocasionar. Tá? E aí eu vou até fazer um alerta para vocês, que daqui a pouco vocês já estão aí trabalhando nos órgãos ambientais. Quando vocês estiverem aí na prefeitura, trabalhando na SEMA municipal, pode ser em Belém, pode ser em outro lugar, quando vocês forem pedir o estudo de impacto de vizinhança, que é um dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que normalmente ele é um dos mais cobrados, eu acho bom que vocês lembrem de pedir para que as pessoas que vão entregar esse relatório coloquem observações sobre os materiais constituintes da fachada, porque esses materiais que constituem os edifícios, principalmente as fachadas, né, o entorno do prédio, eles têm uma relação direta com o conforto ou desconforto ambiental da vizinhança. Tá? Então, essa é uma das características que eu acho muito relevantes e eu acho que ainda não estão muito... Essa característica não está sendo tão cobrada. Estão cobrando outras coisas lá no estudo de impacto de vizinhança, estão cobrando adensamento populacional, se vai gerar tráfego, se é polo gerador de tráfego, se vai ser um gerador de barulho, se vai ser gerador de poluição do ar, mas eu ainda não vi em nenhum relatório de impacto de vizinhança a solicitação de conhecimento sobre os materiais constituintes de fachadas, até porque eu acho que isso ainda não está exatamente muito bem definido o quanto que isso é impactante no conforto e, logicamente, no impacto ambiental dos vizinhos, né, das pessoas que moram ao redor. Tá? Então, só para a gente voltar aqui para o nosso slide, a gente tem, então, essas duas características, né, quando a gente pensa em diminuir a temperatura da cidade para melhorar o conforto hidrotérmico, sempre aumentar a quantidade de vento. Mas não é a única. Isso aqui é uma
figura, depois vocês podem olhar ela com mais calma, né? Explicando como é que funciona o metabolismo, como é que funciona o calor, como é que o corpo humano perde ou ganha calor, através do contato, através do ar, através da radiação solar. E aí vocês podem depois dar uma olhadinha com mais cuidado nessa parte, tá? Então, gente, quando a gente fala subdimensão do conforto higrotérmico, a gente está falando boa qualidade higrotérmica, o conforto, ou seja, o conforto das trocas térmicas. Como que o meu corpo, juntamente com o ambiente em que eu estou, né, o nosso corpo de todas as pessoas, juntamente com o ambiente que nós estamos, eles vão fazer essas trocas térmicas e como que essas trocas térmicas podem melhorar ou piorar as nossas necessidades metabólicas, tá? E uma questão importante também, quando a gente vai fazer análise, principalmente, a gente tem que considerar o monitoramento de alguns fatores climáticos, por exemplo, características pluviométricas da cidade, balanço hídrico, qual é o período do ano em que chove mais e que chove menos, quais são as variações de temperatura e umidade ao longo do ano também, evaporação, direção dos ventos, gente, insolação. Quando vocês forem pedir lá o estudo de impacto de vizinhança, é uma outra coisa também. Eu acho importante também sempre considerar no estudo de impacto de vizinhança, principalmente eu já fiz estudo de impacto de vizinhança, já fui responsável técnica, por exemplo, por conjunto habitacional imenso, assim, daqueles enormes, não em Belém, em um município do interior. E a gente não pediu na época, já faz muitos anos isso, a gente não pediu, por exemplo, a indicação da direção dos ventos, porque era um conjunto habitacional. A gente não sabe, assim, naquele momento não passou pela nossa cabeça a necessidade de entender o quanto que esses prédios iam afetar nessa ventilação e nessa insolação da vizinhança, tá? Isso aí também são características que eu acho bastante relevantes que sejam solicitadas, principalmente quando a gente está fazendo a análise de conforto. E assim, gente, quais são as características físicas, né, da cidade que atuam sobre os ventos, sobre a umidade, sobre a insolação? Bem, a gente não precisa nem dizer, eu acho, né, que não precisa nem dizer o quanto, qual é a importância, por exemplo, da arborização nessas situações do conforto higrotérmico, né? Então, a arborização, ela é primordial. É tão importante a arborização, que no caso seria retirar um pouco da insolação ou criar um pouco de sombra, quanto a possibilidade de permitir a ventilação natural na cidade, tá? Então, essas duas características físicas, que é proteger da insolação direta através da arborização e possibilitar a entrada do vento através de áreas porosas e rugosas. Mas, além de... Então, para que a gente pense como atuar para melhorar o conforto higrotérmico nas cidades, a gente tem que pensar sempre quais são as características físicas que atuam sobre ventilação, umidade e insolação. Então, primeira característica física, essa aí a gente não tem muito como mudar. Relevo, tá? A gente sabe que quanto o relevo ele tem uma relação muito direta com a questão da ventilação, com a questão da insolação, com a questão também da própria temperatura, né? Porque em cidades em que a gente tem morros, por exemplo, quem está lá em cima do morro, ele sente menos calor, porque é menos quente, não tem jeito, né? Tem cidade, qual é a cidade, gente, que tem uma vila que fica lá em cima do morro e aí o pessoal diz, quem mora lá na vila, acho que é Tucuruí, alguém saberia me dizer? Que aí a empresa fez a cidade
ou é Parauapebas, eu não sei exatamente se é Tucuruí ou Parauapebas, que tem a cidade que foi construída para os funcionários dessa grande empresa, e ela fica em cima do morro que tem a... É em Carajás. Ah, em Carajás? Perfeito. Então é isso. É verdade. Você já foi lá, Eline? Ou não foi? Não fui, mas eu soube dessa história que a empresa mineradora construiu uma cidade, entre aspas, para os moradores. Isso. E aí em cima tá tudo funcionando muito bem, entre aspas também, claro. Inclusive, a temperatura é mais agradável do que no resto da cidade, que fica embaixo do morro, né? Então, a questão do relevo, ela tem uma relação direta com essas 3 características: vento, umidade, insolação e também temperatura. A questão da densidade de ocupação do solo. Gente, densidade, essa questão da densidade, ela é sempre contraditória, assim, porque a gente pensa, nossa, mas se tem muito prédio, significa então que vai ter bloqueio de vento. Não necessariamente, tá? Dependendo da situação, dependendo da característica do prédio, da orientação que esse prédio está em direção aos ventos, em direção ao sol, a verticalização, portanto, aumento de densidade através da verticalização, ela pode ser, sim, até uma aliada. Como? Como é aliada? Ela canaliza, às vezes, vento para determinada área. Ela pode servir, a verticalização, ela serve como uma grande sombra, sim, porque sempre quando a torre é alta, por exemplo, ela faz uma sombra bem relevante, né, em termos de metros quadrados, a depender do horário. Meio-dia não tem, mas aí passou um pouco de meio-dia, já tem sombra, e antes do meio-dia também tem sombra. Lógico que a sombra não vai estar sempre no mesmo lugar, mas ela a verticalização, ou seja, a densidade através da verticalização, pode ser uma aliada tanto do sombreamento quanto do direcionamento dos ventos. Assim como baixa densidade, gente, se for baixa densidade, a gente pode pensar, nossa, baixa densidade significa que é casa, significa que talvez sejam afastadas uma da outra, portanto, o vento vai percorrer esses espaços e aí vai ser mais confortável ambientalmente. Nem sempre, tá? Porque a baixa densidade com desmatamento também não vai ser tão relevante, porque pode até percorrer, o vento vai circular melhor, mas a insolação também vai ser mais atuante, a não ser que seja baixa densidade com muita vegetação, tá? A orientação solar e eólica, a orientação solar é muito importante, seja para a cidade, seja para edifícios. A gente sabe que sempre que a gente tem as fachadas voltadas para o nascente, ou as casas que ficam do lado do nascente na cidade, essas casas, vocês devem ter essa experiência aí, na rua da casa de vocês, sempre tem um lado da rua que pega o sol da manhã e o outro lado da rua que pega o sol da tarde, não é? Estou certa ou estou errada? E o lado da rua que pega o sol da manhã é sempre um lado um pouco mais fresquinho, principalmente no período tarde, noite, mas de manhã não fica tão quente do que aquele outro lado da rua em que pega todo o sol da tarde. Estou certa ou errada? Aqui na minha rua é exatamente assim. Do lado aqui onde eu estou, onde eu moro, na rua que eu moro do lado do nascente, do lado da rua que pega o sol do nascente. Então é ótimo, a gente consegue circular aqui nessa calçada, não tem arborização na minha rua. Então consigo circular na calçada de manhã e de tarde, seria o sol mais quente, já é sombreada e aí o sol já está do outro lado da rua. E aí eu fico com muita pena de quem mora do outro lado da rua, porque a fachada das casas ou mesmo os comércios, eles são sujeitos a receber essa insolação toda do período da tarde, que é sempre uma insolação muito mais pesada, né? A gente sabe que o sol da tarde ele é um sol que já é muito mais desconfortável, né? Então, gente, orientação solar, orientação eólica,
controle do ganho solar, o quanto que a gente pode controlar a entrada ou não de sol, seja na rua, seja na casa. A questão da permeabilidade do solo. Vocês sabem que a insolação, muitas vezes, vocês já devem ter essa experiência também de vida, que às vezes a gente está na praia, por exemplo, a gente está com um chapéu grande e acha, às vezes, que não vai receber tanta insolação. Entretanto, a areia da praia é muito clara, né? E às vezes fica refletindo o sol de baixo para cima. Então, o sol bate na superfície, no chão, no caso, e reflete, né? Então, a gente, mesmo estando com uma proteção na cabeça, seja um chapéu, seja um guarda-sol, às vezes a gente continua sentindo aquele calor muito intenso, né? Aquela insolação, porque a gente recebe também os raios solares vindo de baixo para cima, por conta da reflexão solar. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, e isso também é uma das características que a gente deve levar em consideração nas cidades, por exemplo, é a escolha do pavimento. Então, se a gente tem um pavimento asfáltico na área de rodagem dos carros, será que a gente precisa reproduzir esse tipo de pavimentação, por exemplo, na área da bicicleta? Será que não poderia ser um outro tipo de pavimento que não fosse exatamente o asfalto? Já que quem está dentro do carro circulando na avenida com asfalto, ele tem uma proteção daquela gaiola de ferro ali que é o próprio carro. Mas quem está circulando na ciclovia, ele não tem aquela proteção, né? Então, pensar também quais são as características de materiais que a gente vai optar por colocar, inclusive nas áreas pavimentadas, inclusive nas fachadas dos edifícios. Presença de permeabilidade do solo, né? Se a gente tem áreas mais permeáveis, também significa que a gente não vai ter áreas permeáveis. Regra geral, são áreas em que a gente ainda tem o solo ali à nossa disposição. Lógico que o solo sem cobertura vegetal, né, ele não é um fator positivo, porque vai virar uma grande fonte de poluição no ar, né, do ar, porque vai ter muita poeira. Isso acontece sempre em cidades como Brasília, lá no Centro-Oeste, e que eles passam 90, 120 dias sem ter uma gota de chuva. E aí todo aquele gramado que a gente vê na TV lá da cidade de Brasília, Brasília, para quem já teve a oportunidade de ir lá, vocês vão ver que tem uns jardins belíssimos, uns gramados lindos. Entretanto, nesse período da seca, toda essa vegetação, com exceção daquelas que recebem aqueles cuidados mais detalhados, ela morre. Então, a gente perde lá em Brasília toda a cobertura vegetal das áreas gramadas, e aí fica só um campo lotado de terra, e lá a terra é vermelha, e aí começa vento com terra exposta, e aí a suspensão, muita partícula suspensa no ar, e aí tem muita gente com problema de alergia, as casas ficam muito empoeiradas. Então, a gente pode pensar, nossa, mas é ótimo lá, porque tem muita área permeável, né? É ótimo desde que essas áreas permeáveis estejam devidamente cobertas por uma camada vegetal que não permita que haja tanta partícula suspensa, né? Tanta partícula de terra, de poeira que possa ser suspendida e entrar no nosso nariz, na nossa respiração, nas nossas casas e etc. Tá? Então, a presença de vegetação, a questão que eu já falei antes para vocês da rugosidade espacial, né? Para a gente ter sempre entre os prédios, deixar a nossa cidade sempre muito rugosa e também porosa, com muita porosidade. A gente precisa entender que porosidade, ou seja, diferentes níveis de altura, diferentes afastamentos entre prédios, a organização entre áreas construídas e áreas verdes, isso tudo tem que estar muito bem equilibrado para que a gente possa ter uma cidade
mais confortável, em que o vento possa transitar e ser refrigerado, ser refrescado, porque às vezes o vento tem até vento, mas ele não tem, ele vem tão sem vegetação, tão sem refrescamento, que ele chega na nossa pele quente. Então, sempre permitir, lógico, a possibilidade da circulação de ventos, mas juntamente com a presença de arborização, porque vocês sabem que a arborização ela diminui a temperatura dos ventos e aí proporciona também que eles cheguem um pouco menos quentes nessas situações que eu estou falando aqui, região amazônica, tá? Porosidade espacial, que também tem uma relação com esse material constituinte das superfícies expostas. Isso aqui, tipos de materiais constituintes das superfícies expostas. Aí a superfície exposta, eu estou falando, é de todo tipo, não só a superfície construída. Acabei de dar o exemplo das áreas permeáveis, ou seja, terrenos, que nas situações em que não tem material, nada que esteja fazendo com que ele fique, que ele não seja exposto à ventilação, ele também não é positivo, tá? E assim, a gente também deve controlar a questão das atividades. Se for uma atividade que é potencialmente incômoda para o conforto higrotérmico, isso também deve ser considerado, por exemplo, na hora do licenciamento ambiental, ou do licenciamento, ou a retirada do licenciamento oriundo do estudo de impacto de vizinhança, né? Se o empreendimento, por exemplo, é uma caldeira, vai causar muito, sei lá, algum empreendedor pediu licença para construir uma fábrica que tem caldeira. E aí, essa fábrica está numa área urbana, e essa área urbana vai ser impactada diretamente por essa fábrica. A prefeitura vai e solicita estudo de impacto de vizinhança. Então, esse é um dos impactos que vocês vão precisar observar. O quanto que aquela fábrica vai causar o desconforto higrotérmico na vizinhança, tá? A gente vai ver que isso vai se repetir em todos os níveis do conforto ou do desconforto. Vai ser o térmico, o da umidade, a questão do vento, a questão do sombreamento, e aí daqui a pouquinho também vou falar do acústico e assim por diante, tá? Sempre que a gente for pensar em analisar determinada situação, pode ser um empreendimento ou área da cidade, a gente deve levar em consideração esses fatores. Ok? Então, aqui, gente, do conforto higrotérmico são essas as características físicas. Eu trouxe para vocês aqui uma reportagem sobre... Essa reportagem não é novidade, vocês devem estar já devem ter lido inúmeras reportagens sobre isso. Belenense sofre com calor em áreas sem arborização da capital. Então, vou colocar isso aqui. A gente não vai precisar ler esse artigo, mas é mais um artigo comprovando sobre o problema. Eu tenho inúmeras fotos aqui que eu acho muito curioso também, das pessoas na parada do ônibus, principalmente à tarde, principalmente quando a parada do ônibus fica na parte da rua que pega a insolação da tarde, né? Uma insolação, né, do período do poente, né, da área do poente, em que as pessoas ficam alinhadas todas, uma atrás da outra, enfileiradas, naquela pequeníssima sombra que um poste pode proporcionar. Para vocês verem, quem já viu isso aí? Essa aí não é novidade, né? Eu até já mostrei para vocês essa imagem, se eu não estou enganada. Vocês já viram? Responda aí no chat se já viram. Ainda não, professora. Não? Deixa eu ver se eu tenho aqui, só um minutinho. Acho que eu tinha essa imagem aqui, porque ela é uma imagem clássica. Não. Não vou achar agora, eu não vou vasculhar aqui meu computador, mas depois eu mostro para vocês essa imagem clássica das pessoas enfileiradas
tentando aproveitar um pedacinho de sombra que o poste proporciona. Então, gente, agora são 5 para as 8, eu vou sugerir para a gente fazer 5 minutinhos de intervalo, tá? Vou tomar uma água e em 5 minutos a gente volta para a gente ver a subdimensão do conforto acústico. Beleza? Tudo bem. Perfeito. Já já a gente retorna. Ok, gente? Voltamos. Todos aí já? Já, professora? Ok, tá. Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Subdimensão do conforto acústico.
Tá? Então, quando a gente pensa em conforto acústico, assim, pode falar, Eline. Ah, tá, ok, obrigada. Quando a gente pensa em conforto acústico, assim, semelhante quando a gente pensa em conforto térmico ou higrotérmico, a gente tem que pensar sempre na qualidade sonora e saber que a qualidade sonora ela é um fator que tem uma relação direta com características do local e fatores climáticos, tá? Então, o vento traz barulho? Traz, gente. Vento traz barulho. A distância entre a fonte de poluição sonora e o receptor é relevante? Muito relevante. Tá? Características do local são relevantes para a propagação de poluição sonora? Muito relevantes, tá? Porque as características do local, por exemplo, podem fazer bloqueio sonoro. Elas podem conter, elas podem dispersar a composição das ondas sonoras. Então, as características, os fatores climáticos são muito relevantes e as características do local também são muito relevantes. E, normalmente, gente, o desconforto acústico, assim como o desconforto higrotérmico, ele é oriundo de fontes de sons indesejáveis. Então, a gente precisa sempre estar observando qual é a quantidade e a intensidade desses ruídos e qual é a distância entre esses ruídos e os indivíduos. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente lembra logo, por exemplo, das pessoas que moram na frente de grandes avenidas. Então, grandes avenidas e moradia, em geral, é uma duplinha que não funciona muito bem. Por quê? Porque o que acontece na grande avenida? Passa ônibus, passa caminhão, passa moto que manda arrebentar o carburador para fazer um barulho absurdo, passa gente gritando, vendendo produto. Enfim, a grande avenida é sempre uma grande fonte de poluição sonora, né? E às vezes as residências que estão na frente de grandes avenidas são os grandes receptores dessa poluição sonora, né? Então, a gente tem que avaliar quando a gente vai fazer análise de cidades ou de licenciamento ambiental, a distância entre a fonte poluidora e as pessoas que vão ser afetadas por essa poluição sonora. Quando a gente pensa em cidades, quais são as áreas mais frágeis de receber poluição sonora? As áreas mais frágeis são sempre as áreas de moradia. Então, quando a gente faz essa análise, é lógico que a cidade vai ter sempre as fontes de poluição, mas a gente tem que pensar sempre em como que a gente vai proteger, por exemplo, as áreas habitacionais, como é que a gente faz para resguardar um pouco mais as áreas de moradia, que deveriam ser áreas com características mais de tranquilidade, especialmente nessa questão do conforto acústico. Então, gente, o parâmetro para bom desempenho acústico está vinculada à boa percepção de sons e ao bem-estar dos indivíduos, tá? Principalmente se esse ruído for um ruído agradável, aí vai causar um bem-estar. Entretanto, se for um ruído desagradável, vai causar desconforto e aí, portanto, mal-estar. E aí a gente pensa sempre o que a gente leva em consideração, então, na hora de fazer as avaliações, análise e propostas para a melhoria das nossas cidades e prédios. Quais são as atividades que são realizadas no entorno do local estudado. Então, eu recebi um pedido de licenciamento, vou novamente falar sobre a fábrica com a caldeira, e essa caldeira usa um motor. Além de ter
a caldeira que vai esquentar, ela também usa um motor para fazer alguma outra atividade na fábrica. Então, esse motor também é um gerador de ruído, e aí vocês vão ter sempre que pensar como é que vocês vão fazer para diminuir essa questão do ruído, observando sempre essa fábrica, se ela estiver em área urbana. Estou usando só um exemplo genérico, tá? Pode ser outros empreendimentos. Por exemplo, uma escola é uma fonte geradora de ruído absurda, né? Então, e normalmente é exigido, principalmente em escolas de grande porte, estudo de impacto de vizinhança. Aonde é que está localizada essa escola? Aonde está localizada essa fábrica? Qual é o entorno? Tem moradias? Como é que são as moradias? Ou é só comércio, ou é só um distrito industrial, ou essa escola está localizada num lugar que tem moradia, mas ela só vai funcionar num período, ela não vai funcionar à noite, ela não vai funcionar depois do almoço, ou assim por diante. Tá? Sempre analisar o entorno e também considerando a fonte de poluição e quem vão ser os indivíduos que vão ser afetados por ela. E, a passagem das ondas sonoras, ela é dependente direto, por exemplo, de ter permeabilidades, de ter barreira física. Então, quando a gente quer fazer isolamento acústico, existem inúmeras maneiras, tá, de fazer isolamento acústico. A gente pode pedir que haja materiais que são isolantes acústicos. Vocês já sabem disso, por exemplo, em estúdios de gravação de música. Eles usam materiais que são altamente absorventes, que não deixam o som sair, né, para que o som fique todo concentrado naquela área onde está sendo feita a gravação. A mesma coisa acontece com essas fontes de poluição em áreas urbanas. Quem aí mora em prédio que tem gerador? Algum de vocês mora em prédio que tem gerador? Ninguém mora em prédio que tem gerador? Não, mas eu já tive experiência com um. Perfeito. Pois é. Para quem mora em prédio que tem gerador ou trabalha em prédio que tem gerador, vocês já sabem que faltou luz, o gerador entra, né? Porque o gerador ele tem essa função de manter em funcionamento alguns equipamentos assim muito importantes, como elevador, ou no caso dos hospitais, eles têm que manter em funcionamento todo a UTI e outros equipamentos, enfim. Então, quem mora em prédio que tem gerador, gente, faltou energia. O gerador é uma fonte de poluição tão grande para o prédio que eu moro no primeiro andar. Gente, o gerador fica assim, 2 andares, faz um absurdo tão grande, um barulho tão absurdo quando ele é acionado, né? E ele é acionado repentinamente, basta que a luz pisque e ele entra, né? E aí a gente, às vezes, também na hora de posicionar esse gerador, né? Aqui no meu caso, estou falando de um caso pessoal, eles posicionaram o gerador exatamente na direção da janela do quarto. E eu moro no primeiro andar, portanto, por exemplo, de noite, faltou energia, às vezes eu estou dormindo, o gerador, eu não ia perceber a ausência de energia se não fosse o barulho absurdo que o gerador faz. E aí, portanto, a gente acaba sendo acordada, às vezes de madrugada, por esse barulho, por essa fonte de ruído. E não sou apenas eu. Aqui ao lado do meu prédio, né, tem outras casas, são casas térreas, que também devem ser muitíssimo incomodadas no caso do acionamento do gerador. Tá? Pode falar, Eline. Em alguns locais eles fazem um isolamento acústico no local onde fica o gerador, mas ainda assim ainda sai um pouco do barulho. No Evandro Chagas é assim, tem o isolamento acústico, mas ainda assim é muito barulhento. Quando a gente passa lá na frente da casa de força, é horrível, mas já isola um pouco. Perfeito, Eline, é isso mesmo. Então, para vocês verem que essas fontes de ruído, elas estão em todo lugar. E aí nós todos, quando eu falo a gente, somos nós técnicos, nós somos os técnicos da nossa sociedade.
Nós engenheiros, arquitetos, engenharia de todos os tipos de engenharia, nós somos os responsáveis por essas coisas que acontecem. A gente não pode achar que profissões como advogados vão se preocupar com isso, ou médicos não vão. Quem tem que se preocupar com questões técnicas somos nós, engenheiros e arquitetos. E a gente só se preocupa com aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente desconhece, a gente nem liga. Então, o alerta aí para vocês, quando estiverem trabalhando, novamente alerto vocês com licenciamento ambiental, faça isolamento acústico das fontes de poluição sonora. Uma dessas clássicas são os geradores, tá? Tem outras, né, a depender da atividade, mas isso aí é importante que vocês se preocupem na hora que vocês estiverem fazendo aí o licenciamento, pelo menos para cobrar como medida mitigadora, tá? Principalmente se esse empreendimento estiver em área urbana. Então, a gente sabe que as ondas sonoras dependem de permeabilidade de barreiras físicas e, assim, essas barreiras físicas, elas podem impedir ou mesmo alterar a direção dessas ondas sonoras. E aí, assim como no caso de poros, né? Ou seja, da porosidade, aumentaria, então, a circulação das ondas sonoras. Então, devido a essa peculiaridade que as ondas sonoras têm, então, alguns materiais podem impedir, outros podem, inclusive, amplificar o som, tá? E a gente tem sempre que pensar aí como é que a gente vai fazer. No caso, existe alguma situação que a gente queira amplificar o som na cidade? Existe ou não? Pensem aí. Tem algum lugar da cidade que a gente gosta? Existe. Perfeito. Qual é? Fala aí, Eline, me dá um exemplo. Em algumas cidades que tem barragem, eles precisam ter umas espécies de sirenes. Então, é interessante que ali eles façam com que o som se dissipe. Perfeito, ótimo, excelente exemplo. Excelente, perfeito. Mas, além desse também, vocês já foram em algum anfiteatro, em praças, ou no coreto? O coreto das praças, sabiam que o coreto da praça, ele tem aquele formato circular, com aquela cobertura daquele formato também, porque no momento em que foram construídos, a gente não tinha amplificador, caixa de som, essas coisas, então o coreto funcionava como um propagador das ondas sonoras, tá? Então, as ondas sonoras têm essas características em que elas podem ser amplificadas através dos materiais e das formas, ou também isoladas, né, bloqueadas. Então, gente, aqui já finalizando aqui o slide, depois a gente vai passar a ver o artigozinho que eu disse que vocês vão ter que responder a pergunta. O que significa boa qualidade acústica? Significa uma presença ou não de emissão de ruído. Presença, no caso em que a gente queira, né, em que a gente, o nosso objetivo seja ter esse ruído, que nem se chamaria de ruído, seria chamado de som. Aí eu citei o exemplo dos coretos, e a Eline trouxe esse exemplo, por exemplo, que ela sabe que existe de sirenes para alerta, né? Sirenes de alerta, elas precisam estar em locais estratégicos em que o som delas seja cada vez mais amplificado para que as pessoas escutem e sigam as orientações que receberam sobre as sirenes, o que significa aquelas sirenes, tá? Mas, em geral, o ruído mesmo, ele não é bem-vindo e ele deve ser boa qualidade acústica, normalmente é sinônimo de ausência de ruídos, tá? E, afinal, quais são, dentre as características físicas das cidades, quais são aquelas que têm influência na propagação do som? Bem, aqui elencados quase todas que têm influência na propagação de vento, de temperatura e de insolação, também têm
influência na propagação do som. Então, relevo tem influência na propagação do som. Densidade tem. Orientação do vento. Orientação do sol. Orientação do sol nem tanto, tá? Essa daí é a menor. Presença de áreas aquíferas, rugosidade, porosidade, materiais das superfícies, a distância entre a fonte, que é a geradora do ruído, e aquela que está recebendo, né? No caso, os seres humanos, e em especial as pessoas que buscam. A gente trabalha muito com as áreas residenciais. Existência de superfícies paralelas, sejam elas horizontais ou verticais. Vocês sabem que o som ainda tem essa característica de criar eco, né? Vocês já devem ter percebido que às vezes a gente entra, por exemplo, numa escada que é muito... Ok, Paulo, tudo bem. Então, superfícies horizontais ou verticais paralelas, elas podem provocar eco, né, reverberação do som. E também, na hora que a gente vai fazer licenciamento ambiental, né, seja licenciamento tradicional ou estudo de impacto de vizinhança, exigir que a atividade, verificar, né, se a atividade que está sendo licenciada, se ela é uma potencial geradora de incômodo sonoro. Caso seja um potencial gerador de incômodo sonoro, é necessário que seja solicitada as medidas mitigadoras, certo? Então, aqui, para a gente encerrar agora essa parte do conforto acústico, está aqui o textinho sobre a cidade universitária. E aqui a gente vai... eu vou me deter em falar para vocês rapidinho só essa primeira página aqui. Eu quero que vocês deem uma lida nesse texto, tá? Se a gente estivesse no presencial, eu ia dar um tempo para vocês lerem e aí responderem no final da aula a pergunta. Não vou fazer isso aqui, mas eu quero que vocês... Eu vou ler para vocês aqui rapidamente sobre o que o autor, né, desse estudo, ele fez um mapa sonoro. É super legal esse estudo, gente. Tentem dar uma lida para vocês poderem responder, e não somente por isso, porque também é um estudo muito didático, muito prático, e eu acho que é bem legal vocês terem conhecimento sobre isso, que também é da área de vocês, já que é um impacto ambiental. Aqui o autor diz, por que a poluição ambiental é um dos elementos a serem considerados na transformação dos espaços urbanos. Então, quando a gente pensa em transformar os espaços urbanos, quando a gente pensa em melhorar a qualidade ambiental das nossas cidades, a gente não pode desconsiderar a questão dos ruídos, tá? Dessa poluição ambiental, que é a poluição sonora. Então, a poluição sonora, ele traz algumas informações aqui. É atualmente um dos principais problemas ambientais dos grandes centros urbanos. Ela causa alterações físicas e psicológicas nos seres humanos. E um dos motivos da poluição sonora ser a terceira fonte de poluição mundial é o fato de ser negligenciada. E a gente, às vezes, realmente não percebe o impacto que o barulho traz no bem-estar, no conforto do ser humano. A gente sabe, né, que o ruído excessivo compromete a qualidade de vida do indivíduo e pode vir a ser prejudicial para o bem-estar físico, emocional, mental, social, podendo, inclusive, trazer reações ao organismo, ou seja, podendo, inclusive, desencadear doenças, como, por exemplo, alterações da pressão sanguínea, alterações da frequência cardíaca, tensão muscular,
liberação de hormônios, falta de atenção. Quem nunca esteve em uma sala de aula querendo prestar atenção e o barulho dos colegas não te deixa prestar atenção? Por quê? Porque aquilo desnorteia, né, a sua mente. Você fica, às vezes, tão incomodado, né, fisicamente com o barulho que você não consegue nem se concentrar, ainda que você tente. Falta de concentração, irritabilidade, dentre outros, tá? Então, a audição ela pode ser afetada pelos ruídos através da mudança temporária no limiar, ou seja, quando você tem uma fadiga auditiva, você inclusive pode ter perdas auditivas, né, através de trauma, ou mesmo através de excesso de ruído. Então, isso pode inclusive causar lesões no seu ouvido, e aí você inclusive ficar sem surdo, né? Semi-surdo. E as reações das pessoas ao ruído não dependem apenas das características físicas do som, mas também de características auditivas individuais, dentre as quais devem ser considerados aspectos físicos e subjetivos, tais como os preconceitos sobre percepção de ruído e a influência da própria personalidade e sensibilidade individual. O ruído do trânsito, que é uma das principais fontes de poluição sonora nas cidades, se destaca como a principal fonte, né, sendo os veículos automotores a principal fonte de ruído, apesar da gente ter uma lei brasileira de crime ambiental que já considera há muitos anos, desde 98, a poluição sonora como crime. Existia, inclusive, aqui na nossa cidade, existia um número que você podia ligar para que a polícia ambiental fosse acionada no caso de poluição sonora. Acredito que isso nem funcione mais, não sei se funciona. E, enfim, e a partir daqui ele começa a descrever o projeto de pesquisa que ele desenvolveu, né? Esse autor, é um autor só? Não, são dois autores, eles, a Flávia e o Júlio, que eles desenvolveram lá na cidade universitária da UFRJ, tá? Então, a tarefinha que eu trago para vocês, para a aula da atividade da aula 3, né? Quais são as características físicas da cidade que atuam na propagação do som? E isso aí vocês vão encontrar lá no slide, é aquela última partezinha do slide. E para responder essa segunda parte aqui, no artigo apresentado na aula, qual conclusão os pesquisadores chegaram em relação à poluição sonora na cidade universitária? Para responder isso, aí sim, vocês vão ter que ler o restante da pesquisa, tá? Mas como eu já comentei, é uma pesquisa muito interessante, eles são muito didáticos, eles fizeram um mapinha sonoro, fizeram análise de vários pontos da cidade universitária e aí criaram um mapa sonoro, descobriram por que determinada área ali era muito mais poluída, né? Aí uma característica que foi alterada lá na cidade universitária fez com que determinada área ficasse mais poluída, no caso de poluição sonora. E aí eles trazem também algumas conclusões, que é isso que vocês vão responder aqui na atividade número 3. Beleza? Então, gente, eu vou encerrar hoje a aula. Eu só quero lembrar aqui vocês, antes que a gente... Deixa eu abrir aqui a câmera, rapidinho. Antes da gente encerrar. Ué, não abriu? Pronto. Aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso cronograma. Não, não é esse. É agorinha. Pronto. Tá? Olha aí. Hoje eu ia falar só do conforto higrotérmico, tá? Ia passar para vocês mais uma... Ia dar o texto para vocês lerem e o tempo para vocês responderem a pergunta. Na próxima aula, do dia 10, eu ia falar só sobre o conforto acústico. Também ia dar o tempo para vocês lerem esse artigo e responderem a pergunta. Então, como eu condensei a aula passada
nessa aula, e eu também não estou dando tempo para vocês lerem os artigos, porque vocês podem ler isso após a finalização da nossa aula aqui, a gente não vai ter aula no dia 10. Por quê? Porque nessas 2 semanas aqui, eu vou estar ministrando essa disciplina praticamente todos os dias para os alunos de Castanhal. E eu acho assim que além das outras disciplinas, que eu também estou ministrando disciplina para o pessoal de Paragominas, além do primeiro ano aqui. Portanto, eu acho que ficou um pouco exagerada a minha carga horária esse semestre, e aí eu achei melhor a gente fazer compactada essas 2 aulas, tá? Somente essas 2, então a gente não vai se ver no dia 10, e a aula aqui do dia 17, que seria do conforto luminoso, eu também vou estar nessa configuração aí que me colocaram esse semestre, e aí vou estar bastante sobrecarregada, então eu acho melhor eu colocar junto aqui o conforto luminoso e a qualidade do ar. Lembrando que a proposta para que vocês incorporem a turma de Castanhal, a gente está feita. Caso vocês aceitem, prefiram, eu conseguiria organizar vocês aí para que vocês fizessem o restante da disciplina todinha ao longo dessas próximas 2 semanas, tá? Lógico que eu ia ter que organizar o calendário, porque o que eu já apresentei para vocês não precisariam escutar tudo de novo. Mas como eu não recebi até agora a informação do horário, eu vou passar amanhã para vocês, então, o horário em que vão ocorrer essas aulas a partir da outra semana e quando é que vocês precisariam ingressar nessa turma. Aí vocês pensem e aí depois vocês me dizem. Caso vocês achem melhor manter normalmente, como está aqui, a gente vai se encontrar novamente no dia 24. E outra coisa, gente, eu vou estar lá na UEPA, eu estou lá na UEPA toda terça-feira até umas 4 e pouco da tarde, tá? Porque eu começo a dar aula na terça lá, 1h30, e vai até às 4, às 4 e alguma coisa. Então, se vocês preferirem migrar também para o presencial, me informem. O que não pode é assim, combina que é no presencial, aí depois, uma semana depois, não, agora vai ser online. Aí, ou seja, eu me organizei online, aí depois, não vai mais ser online, só vai ser online quando o Sandro não puder. Então, assim, se organizem aí entre vocês, tanto faz para mim, eu posso ir presencial, porque eu já estou na UEPA, não é uma atividade que eu vou ter que me deslocar à UEPA, não, eu já estou na UEPA, mas se vocês preferirem manter aqui, à noite, tá? Porque também para eu vir da UEPA até na minha casa, também não consigo chegar tão rápido, e assim a gente também já inicia com a vida um pouco mais organizada aqui final da tarde. Tá? Então, vocês têm várias coisas aí para pensar. De qualquer forma, nesse meio tempo, vocês também têm que fazer as atividades. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma informação? Alguma consideração? Algum ponto? Podem falar. Não é monólogo aqui. Acredito que não, professora. A gente ainda está organizando a questão dos nossos horários, porque na segunda e na sexta a gente tem aula até mais tarde, né? Não, perfeito. Então tá, gente, eu mando a informação para vocês e caso a gente permaneça nesse esquema semestral, a gente se vê de novo no dia 24, seja presencial ou online. Beleza? Tchau. Beleza, professora. Tchau, tchau. Boa noite.